Amigos queridos, com muita alegria em nossos corações, às primeiras horas da manhã desse dia, convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus, buscando a sintonia feliz com o bem e com a verdade, buscando na presença honrada destes tarefeiros do Cristo na terra, os estímulos à progressividade da esperança, infundindo em nossos corações o vigor do bom ânimo, para não esmorecermos no caminho. Aqui estamos, Senhor, totalmente voltados para os seus ensinamentos. Ampara-nos nesta hora. Envolva-nos em vibrações de bom ânimo e esperança, para que juntos possamos prosseguir nesta fraternidade que nos une a todos com os fios sublimes da amizade verdadeira. Assim, amigos queridos, neste doce enlevo que a música nos traz, e que neste ambiente nos é proporcionado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Nós estamos no Infortúnios Ocultos e nós vamos passar para a segunda parte desse conceito, que está relacionado com a beneficência, com a benemerência, com a bondade, com o bem constante. E dá exemplo, então, daquela mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente. Quem é essa mulher? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saudam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai desta família está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Judeus, protestantes, católicos, todos a bendizem. Porque ela se veste de maneira tão simples,
é que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas crianças. Desse modo, daria alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Vamos compreender essa passagem que parece tão simples, mas de grande profundidade. A caridade material, ela prenuncia a caridade moral quando aquilo que nós ofertamos, do que nos sobra, do que podemos dar, do que podemos compartilhar, pode ser um objeto intermediário dos nossos sentimentos ou não. Pode ser, pode vir a ser. Então, esta senhora se compadece de uma família cujo pai estava hospitalizado, a família vivendo em penúria, com muitas crianças pequenas, ao desamparo, e ela passa a frequentar esse lar rotineiramente, não só levando a sobrevivência material, mas também o apoio moral àquela família. É como se a família sentisse que um espírito amigo espiritual encarnado estava ali no seu lar todas as semanas ou algumas vezes da mesma semana. E muitas vezes eu vejo que, mesmo dentro dos grupos espíritas, preconiza-se que isso não é mais importante dar do que comer, mas viu, amigos? É muito importante. Para nós, não para quem recebe. Porque se nós não dermos, outros darão. Mas para nós, essa ação, olha, eu vou pensar na Dona Maria, né, cujo filho mais velho foi preso e era o esteio daquela família. Eu vou pensar naquelas crianças que estão sempre adoentadas. Eu vou pensar, me ocupar durante o meu dia de tais pessoas para eu sentir que estou presente na vida desses espíritos. E porque isso é um bem. Então, nós precisamos resgatar o trabalho solidário material. Porque o espírito encarnado, para suportar as provas, ele precisa de algum esteio. Hoje em dia, nos tempos mais modernos, as casas espíritas, graças a Deus, oferecem cestas básicas. A grande maioria das casas oferecem cestas básicas para aqueles mais diretamente vinculados àquela casa. Isso tem um grande mérito, mas não é disso que nós estamos falando. Isso é importantíssimo. É quando eu vou levar na minha mão um saco de pão e sentar naquela casa e me demorar sem fazer nenhuma pregação ou querer converter alguém de uma doutrina religiosa, mas estar por eles, perguntar, se interessar, compartilhar, se solidarizar com aqueles. Nesse capítulo do Evangelho, quando a gente fala dos infortúnios ocultos, a sugestão sempre é seguirmos o modelo de Jesus, que não esperou em nenhum templo que viessem ter com ele. Ele foi ao encontro da dor. E temos falado que nós estamos, há já uns 2 milênios, encastelados em templos de pedra,
achando que isto é espiritualizar a existência, mas não é. É necessário os agrupamentos sem os quais nem praticaremos a caridade, porque precisamos de somar vibrações para podermos estar com o outro. Mas nós precisamos retomar rapidamente aqueles que ainda estão na parte beatífica da contemplação teórica para formarmos verdadeiras caravanas espirituais. Na visita aos lares, levar uma palavra de esperança, uma explicação simples, um ombro amigo, um alimento que possa refestelar aquelas crianças, enfim, atos simples. E ela leva com ela a filha, porque a filha quer pegar daquele veículo em que ela estava as coisas que a mãe trouxe. E a mãe disse, mas isso você não construiu. Então faça uma roupinha para essas crianças, aí você dá de ti. Você que fez a roupinha. E quando você vem com a mamãe, um apoio que você dá, tudo ajuda. Até se você chegar lá e varrer aquela casa, isso é uma grande obra. Colocar aquela família em condições de dignidade material, isso é importante. Então, saindo então dessa família, ela vai ao hospital visitar o pai daquelas crianças, levando esperança, amparo, dando notícias que a família está bem e que é uma consolação importante, né? E isto independe da religião, porque essa é a religião do amor, né? Que Emmanuel diz, a religião cósmica do amor é esta. Então, e as pessoas todos os dias vêm nos perguntar, arranja um serviço, o que eu tenho para, o que eu posso fazer? Aí se a gente oferece, vamos fazer visitas naquelas nossas famílias, a pessoa prefere não. Prefere entrar numa oficina de artes, prefere passear pelo horto da nossa casa, mas falar, olha, vamos fazer um sacrifício de ir lá todas as semanas, várias vezes na semana, vamos fazer esse trabalho, né? Enfim, a gente queria complementar um pensamento de Emmanuel, porque nós estamos refletindo sobre o que nos impede desse bem ser mesmo mais espontâneo em nós, né? Então, o Emmanuel tem uma lição que chama meio bem. Interessante a palavra, né? Não é o bem completo, é meio bem. E nesse meio bem diz assim, frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes. Admiram. E que sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio bem. Um pouco para mim, um pouco para ti. Servir a Deus e a Mamon. Porque não temos coragem de cortar as raízes do apego a nós próprios, continuando envolvidos no movimento do mal, porque todas as vezes que eu me ausento do bem, eu estou no mal. Então ele vai dar aqui alguns exemplos até muito interessantes e que a gente vê no nosso dia a dia isso acontecer mesmo, né? Por exemplo, empresta um valioso concurso a quem administra. São doadores, até são bons gestores, mas, porque tem vírgula, mas requisitam favores e privilégios suscitando dificuldades. Olha, eu posso colaborar com isso, mas tem uma contrapartida. Às vezes a contrapartida é até fotografar o material que ele doou, para que ele possa divulgar. Isso são inúmeras situações.
Ah, então eu posso ir lá nesse dia para eu distribuir e ser fotografado eu doando? É o meio bem, né? Fez o bem, mas tem ainda essa raiz do apego a si próprio. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Que aí tem a ver com a vaidade, né? Querem que todos se sintam... E a gente fica mesmo agradecido, né? Mas tributos de gratidão. Nós somos muito agradecidos às pessoas beneméritas, né, amigos? Não importa qual a intenção da pessoa, importa que ela está tendo a experiência de fazer um pouco do bem. Até que um dia ela consiga ter sensibilidade para quem está fazendo bem. Porque o bem não é uma coisa genérica, anônima, né? Uma coisa genérica e anônima é uma solidariedade coletiva quando tem uma catástrofe, né, natural. Então aquilo é anônimo, é para a multidão. Mas o trabalho conosco mesmo precisa ter a identidade do outro espírito, né? Um relacionamento com aquele outro espírito. Por exemplo, entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem quais rijos golpes. Sempre tem em troca de. E é tão sutil porque a gente tem que avaliar nós mesmos se nós também não estamos pensando em alguma contraposição, alguma troca, né? Alguma barganha, né? Uma palavra antiga, né? Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram. Oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Então, há a intenção do bem, isso é meritório, né? Nós temos que considerar que já tem um movimento daquele espírito que já pensa em fazer o bem, porque já sabe que trouxe recursos, que tem talentos, são capazes de oferecer cooperação, alimentam necessitados, acolhem crianças menos felizes, financiam projetos beneficentes, emprestam valioso concurso a quem administra. Isso é um grande bem. Ainda falta o desapego de si mesmo. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes escravos. Enfim, esses nossos irmãos, que podemos ser nós mesmos, com certeza, precisam de um socorro mais pontual na intimidade desses espíritos, para sairmos das práticas externas tão somente, que elas, nesse caso, são válidas, mas a prática externa tão somente não nos sustenta no bem. E esse meio bem, que eu achei um termo tão apropriado de Emmanuel, né? Tem tudo para fazer o bem total, mas ainda eu quero para mim. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Escancarados, vamos dizer assim, como Emmanuel se refere à nossa pequenez, né? Então, você doa 5, mas no seu íntimo, lá nos recônditos do seu ser espiritual, às vezes está assim: eu morro de medo da consequência dos meus atos. Então, eu faço um pouco do bem
para ali poder contrabalancear com aquilo que são ainda as minhas más paixões. Essa é a dinâmica interna do espírito, né? Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeitos sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou nos ensinamentos do Cristo, por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição, que é o óbolo da viúva, né? E mesmo essa senhora dos infortúnios ocultos, né? Ela se apaga a sua condição social, o seu relevo, né? No mundo em que ela vive, o seu poder aquisitivo, ela se apaga, se neutraliza e vai servir anonimamente, ninguém precisa saber, mas ela sente no espírito uma necessidade premente do bem constante. Isso é importante porque chega um dia, alguém dos seus assistidos vai bater à porta de sua casa e ela vai recebê-lo e a pessoa se assusta. Então, mas é a senhora que visita o nosso lar todas as semanas? E ela então pede silêncio e absoluto anonimato, não digas a ninguém. Então o bem anônimo, né, ele passa a ser uma prática espontânea quando os nossos hábitos espirituais estiverem bem estruturados em nós. O hábito do bem, da benevolência, né, da beneficência. Esses hábitos passam a ter quase que um automatismo, dada a espontaneidade com que se manifestam daqueles que já construíram esses valores. Nós outros estamos implantando em nós o bem constante, mas o nosso bem ainda é intermitente, porque há momentos em que nos recusamos a fazer o bem e estagnamos na ociosidade. E com isso a gente perde oportunidades. Então, precatemo-nos, desse modo, contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Nós estamos incentivando muito essa página, porque as nossas casas, os nossos grupos de trabalho espírita cristãos precisam ser novamente incentivados para irmos ao encontro da dor. Não quer dizer que a dor só esteja na periferia das cidades para aqueles que vivem em privação material, absolutamente não. Mas nós precisamos fazer um movimento interno de estar com o outro, de realmente nos debruçarmos sobre a necessidade do outro, de ombrearmos com o outro as suas questões existenciais e que as questões materiais sejam apenas um instrumento através do qual podemos chegar em alguém, mas que é absolutamente necessário. Porque ninguém chega à caridade moral sem ter passado encarnações na caridade material. Não há possibilidade. Porque para desprender sentimentos de nós, na caridade moral, nos relacionamentos, nós precisamos já ter construído sentimentos com aqueles que nos são indiferentes, com aqueles que nos hostilizam, com aqueles que demonstram ingratidão, com aqueles que estão ainda no patamar da agressividade. Se esse exercício não for feito na caridade, vamos dizer, material, com o encarnado sofredor, não há possibilidade da caridade moral. Ninguém vai para o amor sem ter passado por essas experiências de socorro à necessidade do próximo.
E não é o socorro de darmos donativos anônimos, porque isso é obrigação do homem de bem, temos todos que fazer isso. Não é dar a cesta básica de uma forma neutra, de porta em porta para todo mundo. Isso é importantíssimo, mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando da vinculação que nós precisamos ter com os menos favorecidos, com aqueles em graus absolutos de vulnerabilidade e que, não tendo encontrado recursos em si nem no mundo, regridem a um estado muito primitivo de arrastamentos passionais, de criminalidade, de agressividade. Por quê? Porque o mundo não deu ainda para esses espíritos condições de sair desse grau primitivo de ferocidade, de arrastamento de paixões, né? Então, quando a gente pensa no Chico, quando ele fez por muitos anos o trabalho à sombra do abacateiro, era um bairro de maior penúria lá de Uberaba à época, e ele não tinha nenhuma construção, nada, era uma árvore, era um abacateiro. E ele se reunia ali e estabelecia, dando um pão e um tostão para cada um, porque aquilo era do salário dele, não era de arrecadações de ninguém. Ele comprava do salário dele quantos pães ele podia dar naquele dia e quantas moedas de 1 centavo ele tinha. E ele fazia esse movimento e identificava aquele espírito, conversava com aquela pessoa na fila, a pessoa levava dele, não era do pãozinho, levava dele o olhar misericordioso, a palavra de esperança, o conforto, a solidariedade legítimas, né? Que o imantavam naquela aura de vibrações especialíssimas, porque haveriam empresários ali que poderiam dispensar caminhões de víveres, mas não era isso que ele precisava fazer. Ele precisava dar dele um pão e um tostão, que era dentro das suas possibilidades. Então, eu vejo o Divaldo, quando muito jovem, veio com esse compromisso de abrir uma instituição que hoje é Mansão do Caminho, mas que espetáculo de luta! Ele e outros jovens e poucos lutaram braçalmente para que aquilo fosse erguido. Hoje é uma obra que retumba, mas aquilo que foi a construção foi individual, foi olhando aquelas crianças, foi albergando aqueles necessitados, que despertou nesses corações a obra magnífica, né? Então, tudo começa no primeiro tijolo e nós precisamos dar incentivo a esse trabalho. Então, a gente vai fazer a nossa prece e continuaremos nesse tema da doação de nós mesmos, tendo como objeto intermediário alguma coisinha que o outro necessita. Senhor Jesus, quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas dádivas sublimes que vertem de seu coração para abastecer as nossas imensas necessidades. Quanto somos agradecidos, Senhor, pela luz da verdade que ilumina os nossos pensamentos e nos conduzem ao bem constante. Quanto somos agradecidos, Senhor, por esse corpo, templo que alberga nosso espírito, instrumento da nossa evolução. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos obstáculos do caminho, pelas montanhas que se nos apresentam intransponíveis, mas pela força da fé removemos e retomamos as trilhas seguras que nos conduzem ao seu Evangelho. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas horas felizes em que, reunidos em família, desfrutamos do bem coletivo e nos abastecemos do amor verdadeiro.
Assim, Mestre amado, profundamente agradecidos, pedimos humildemente, em favor dos nossos irmãos em humanidade, que se encontram nos conflitos pessoais e nacionais, entre povos que se degladiam, entre o poder dos homens, que não cede ainda, Senhor, em função do poder do seu amor, mas guardamos a confiança que o bem prevalecerá, e que Deus, Pai amantíssimo, que nos mantém nas sábias leis, possa conduzir os nossos caminhos sempre. Assim, Mestre amado, encerramos o Evangelho desta manhã com alegria e paz em nossos corações, e que Jesus nos abençoe.